que o tema da alegria no culto pode ser um tema muito delicado para os irmãos que são mais introspectivos. Eu sei que praticamente todos os sermões que eu preguei até aqui, foram 8 sermões, mexeram com alguns irmãos que são mais tímidos. Alguns irmãos que vêm para o culto e sabem que o culto é um momento de alegria e um momento de celebração, mas eles não conseguem reagir da forma como o Salmo pede. E aí eles ficam, o que fazer? Eu não consigo reagir da forma como o Salmo pede. Eles dizem, eu entendi o argumento de que a alegria ela vai se manifestar. Se ela estiver ali, ela vai se manifestar. Eu entendi isso. Eu entendi também que tudo que é belo requer uma expressão. Eu também entendi. Mas a minha personalidade não me deixa fazer aquilo que o pastor tem ensinado e pregado. Eu tenho uma palavra para isso. Alguns irmãos acharam que era mais uma perspectiva minha. A forma como eu queria que vocês viessem para o culto. E eu quero lembrar os irmãos que não é uma perspectiva minha. Sempre que vocês acompanharem um sermão, ouçam o que o pregador está dizendo e volte-se para o texto, para ver se o que o pregador está dizendo está em harmonia com o texto. Para que depois vocês não digam, o pregador quer isso, o pregador quer aquilo. Não. O pregador, ele precisa ser um expositor do texto. Ele precisa fazer o texto se mover na igreja de forma vívida. E aí você vai olhar para o texto e vai dizer, esse pregador está me despertando para um ponto que eu nunca me atentei. Ele tem mexido com a minha personalidade e sermões precisam causar na igreja. Causar o quê, pastor? É a expressão que se usa aí, né? Fulano causou, não é? O sermão precisa causar. O sermão precisa causar incômodo. O sermão precisa causar alegria. O sermão precisa causar alguma coisa. É muito ruim quando a gente entra na igreja e o sermão não causa nada. É tão bom quando você vem para a igreja e o sermão te edifica e ele causa em você coragem. Coragem para permanecer. Ele causa alegria no seu coração. Porém, é bom quando o sermão causa ódio também. Porque pelo menos ele causou alguma coisa. Tem gente que precisa sair com ódio. E aí eu vou explicar, porque a gente nunca quer que ninguém saia com ódio da igreja. Mas às vezes primeiro vem aquele impacto, você odeia o que foi pregado, e aí o Espírito trabalha em seu coração, e pelo fato de você odiar o que foi pregado, você passa a pensar naquilo a primeira vez na sua vida. Porque o ódio te movimentou e te fez refletir, e aí depois o ódio vira, não é que estava certo? Mas tem que causar alguma coisa. E, claro, o ódio que não se transforma nisso, em um ponto de reflexão que leva à edificação, as pessoas vão embora mesmo. Tem ímpio que entra na igreja e sai com ódio do que ouviu. Eu já contei vocês em uns casos que não era de propósito, mas sempre que uma determinada pessoa via a igreja, seja eu ou seja qualquer outro pregador, dizia que a homossexualidade era pecado. E não era nada combinado. A pessoa veio no ano, aí desistiu do ano. Aí veio no outro ano. Quando chegou na igreja, homossexualidade é pecado. Eu falei, nem sou eu que estou pregando. Aí a pessoa saiu da igreja de novo. Aí voltou de novo. Eu falei, tomara que o pregador não fale disso hoje. O que o pregador falou? Homossexualidade é pecado. Eu falei, pronto, se não quiser voltar, não volta mais. Porque está causando ódio. É uma pessoa que quer conhecer mais Cristo, mas essa pessoa quer um Cristo que aceita os pecados. E aí quando vem para a igreja e sabe que Cristo não aceita os pecados, ele aceita o pecador, mas ele muda a vida do pecador, ela não consegue compreender isso, aí nunca mais volta. Aí chama a gente de sexista, chama a gente de misógino, chama a gente de homofóbico, e só o texto foi pregado.
Se a gente é isso, a Bíblia é isso, porque o texto está sendo movimentado, o texto está sendo exposto, e se causar ódio, pelo menos causou alguma coisa. Então, a ilustração que eu usei na semana passada, eu quero relembrar os irmãos. Eu não estou aqui para fazer todo mundo reagir de forma alegre igualmente, mas eu não consigo acreditar que a alegria não cause nada. Eu não consigo acreditar. A alegria, ela causa expressões naquele que está alegre. Não tem como você estar emburrado, com cara fechada, com cara de ódio, e você falar, estou no dia mais alegre da minha vida. Não tem. A alegria, ela vai causar expressões em você. Em mim será uma expressão, no Evandro será outra, mas ela deve produzir expressões. Logo, um culto em que as pessoas estão todos sem expressões de alegria, o que não é o caso da nossa igreja, tem alguma coisa de errado naquela igreja. Não, pastor, a nossa forma de demonstrar alegria é demonstrando tristeza. Não tem como. A minha forma de demonstrar tristeza é demonstrando alegria. Pastor, eu reajo de forma estranha. Sempre que eu estou infeliz, eu salto, eu pulo, eu danço. Não. Quando você está infeliz e triste, você demonstra. O seu rosto decai. Você pode até dar um sorriso, mas todo mundo... É só vocês irem em enterro comigo. O rosto das pessoas são rostos que são específicos para aquele dia, para aquela hora, e tem essas expressões. Expressões de tristezas, expressões de chateação. Na igreja, a gente precisa ter expressões de alegria. E um outro ponto. Eu expliquei a vocês que terão momentos em que a igreja se reunirá para lamentar. E aí a gente vai estar na presença de Deus chorando. Isso também é uma expressão de culto. Acontece uma grande tragédia e abala toda a igreja. A gente vai se reunir para orar. A gente vai se reunir para cultuar. Porém, toda a igreja está em lamento. Como um judeu se comportava quando Israel estava em lamento? Eles se vestiam com saco, com pano de saco, colocavam cinzas na cabeça, todos eles. E aí eles choravam diante do Senhor, todo Israel chorando, todo Israel orando. Então a igreja pode passar por isso, dependendo da calamidade que acontecer. Porém, mais uma vez, pense em uma coisa que você queria. Eu não vou usar a figura de um gênio, não, porque a figura de um gênio pode ser tipo a figura de um demônio, né? Mas Deus apareceu para você, vai falar o gênio da lâmpada. E trouxe para você exatamente aquilo que você tanto quer. Tanto quer. Ou pense num presente de Natal que você tanto quer. Você vai ganhar aquele presente se for o que você tanto quer. Que você lutou tanto e você espera tanto. Eu tenho certeza que uma expressão de alegria virá em você. Eu tenho absoluta certeza que uma expressão de alegria vai se demonstrar na sua face. Outros vão rir, juntando timidez com alegria, e vão falar, puxa, cara, eu não imaginava ganhar isso. Outros vão começar a pular desesperadamente. Mas as mulheres e os homens não vão pular assim, pelo amor de Deus, né? Se soltando todo. Outros vão dar um abraço, vão falar, cara, muito obrigado. São expressões de alegria. Esses salmos aqui, todos esses salmos que eu estou apresentando para a igreja, eles convocam o povo de Deus a vir celebrar, a vir para a igreja alegre. E eu sei que para a gente ter alegria, a gente tem que conhecer mais do nosso Deus, de saber o que a gente está fazendo aqui, o que significa esse encontro, que a gente não está vindo aqui assistir o culto, a gente não está vindo aqui como vai no restaurante. Isso aqui é um outro problema que esses salmos vão combater na vida da nossa igreja e de todas as outras igrejas, de todos aqueles que estarão ouvindo esses sermões. Quando você vai no restaurante e você não gosta do pudim que é servido, você não volta mais lá. Não é assim? Eu não gostei daqui e eu vou comer no próximo restaurante. Alguns estão tratando a igreja local assim. Ah, eu vou para o culto, mas não tenho o que eu queria, então eu vou agora para outra igreja. Ah, eu vou para o culto e tem um pastor chato dizendo que eu tenho que ir com alegria, então eu não vou mais lá. Ou isso.
Isso aqui é a igreja do Senhor. A gente vai ter que conviver com essas diferenças, mas isso é a igreja do Senhor. Mas tem um ponto. Qualquer coisa que esteja te desagradando na igreja, uma coisinha ou uma coisona, você vem aqui para adorar o Deus que não falha. Você não vem aqui para adorar outro ser a não ser Deus. Nós temos os inimigos da alegria e os inimigos da adoração. Uma chateação pode ser o inimigo da alegria. Uma preocupação pode ser inimigo da alegria. Agora, se você focar em Deus, como diz J. Carson, para encontrar Deus você precisa se perder. Se perder em que sentido? Deixar o seu ego. Deixar o seu ego, esmagar o seu ego, abandonar o seu eu, se perder, não se levar muito a sério. E aí então você vai encontrar Deus. Deus vai se tornar maior para a sua vida. Se a gente conhecer mais a Deus e querer conhecê-lo cada vez mais, as nossas expressões de alegria serão maiores no culto. Olha, por exemplo, esse verso 1 do Salmo 98. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Ele chama e convoca o povo a cantar. E depois ele vai dar o motivo da canção. Por que nós vamos cantar? Porque Deus fez coisas maravilhosas. Sem a reflexão das coisas maravilhosas, a gente não vai entender por que canta. Sem a reflexão e o saber do que Deus fez, a gente não vai vir de forma adequada para os cultos. A gente precisa de um conhecimento correto, lembrar do que Deus fez, para que a gente volte a congregar e a celebrar o Senhor como aquele que deu a vitória mais perfeita para a sua igreja. Então aqui, cantem ao Senhor. Lembra, tem um homem convocando. Tem um homem convocando. Israel vai entrar no templo para louvar a Deus, mas tem um homem convocando. A convocação é normal. Cantem ao Senhor. Ele fez coisas maravilhosas, por causa da sua mão direita e do seu braço santo, não veio da gente, a vitória é dele, ele deu a vitória para a gente. Ele anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça em todas as nações. Isso está se espalhando em toda a terra, seja pela voz dos missionários, seja os céus que proclamam a glória de Deus. A glória de Deus está sendo proclamada em toda a terra, e a vitória foi dada a nós. Ele anuncia isso e ele se lembrou do seu amor leal para conosco. Ele se lembrou do seu amor, da sua fidelidade e agiu. E daí a gente vai procurando, investigando, lendo, refletindo nos feitos do nosso Senhor. Se todo domingo eu colocar o que o meu Senhor Jesus Cristo fez por mim, é inadmissível isso. Tem domingo que a gente não lembra de Jesus. Isso é inadmissível. É de segunda a segunda, eu sei, é de segunda a segunda. Já é inadmissível se na segunda tu não lembra de Jesus. Isso já é inadmissível, mas o domingo escancara Jesus para você. O domingo escancara, porque você é obrigado a lembrar. Se nem no domingo tu lembra, tem uma coisa de errada com a sua alma. Ao lembrar do que Jesus fez, ao lembrar do chamado de Deus que é irrevogável, o que Ele fez por nós, perdoou os nossos pecados, sangrou na cruz por nós, céus e terras unidos agora através da cruz de Cristo, o grande dia da ressurreição, nos tirou da lama, nos tirou de uma vida de pecado, nos tirou de uma vida de inferno. Ele provou o inferno na cruz por amor a nós, e a gente reflete em tudo isso. Grande vitória, vocês sabem disso. Grande vitória. Como eu reagirei a essa vitória? Como eu reagirei agora aos feitos maravilhosos do meu Deus? Dando glória a Ele. Encorajando você também, porque a nossa reunião é para adoração, mas é para edificação também.
ajudando você a conhecer mais a Deus, a se aprofundar mais nele. Por favor, não seja negligente quanto os feitos do nosso Deus. Não seja negligente. Israel sempre lembrava o que Deus fez diante do Mar Vermelho. Israel sempre lembrou. Seja tirando os fermentos dos pães, daquilo que foi libertado, ou que tem a ver com as coisas do Egito, que ficaram no Egito, e como Deus livrou eles com um braço forte. Israel não esquecia dos feitos do Senhor. As festas estavam lá para lembrar os feitos do Senhor. A comida estava lá para lembrar dos feitos do Senhor. Os profetas lembravam o povo dos feitos do Senhor. Logo, eu quero lembrar vocês hoje, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário tem um valor infinito. Infinito. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário tem um valor supremo. É um amor tão grande, que quando esse amor me envolve, eu não consigo ficar sem expressões. E você também tem que ser assim. Não tem como ficar sem as expressões, a não ser que a gente perca de vista os feitos do nosso Deus. Vocês lembram quando Israel estava lutando contra os amalequitas? Moisés disse assim: Josué, você vai subir eu, Ur e Arão. Israel combatendo, e ali estava nítido que a vitória não estava vindo dos braços de Israel, um feito de guerra. Moisés estava no monte, e a Bíblia diz, enquanto Moisés estava com os seus braços estendidos, Deus estava dando vitória ao povo. Vocês lembram disso, né? E aí, quando os braços de Moisés cansavam, e ele não tinha mais a força da intercessão, o povo começava a sofrer derrota. Aí o que aconteceu? Arão e Ur, um de cada lado, começaram a levantar o braço de Moisés. Colocaram uma pedra para Moisés sentar de cansaço, ele sentou e cada um segurou num lado, e Deus reverteu a guerra, e Israel ganhou de uma forma linda a guerra. E aí Deus falou para Moisés: eu, a partir de hoje, vou riscar o nome dos amalequitas da terra. E aí Moisés disse para o povo: o Senhor estará guerreando contra os amalequitas todos os dias a partir de agora. Cadê os amalequitas? Isso para o povo de Israel é: o Senhor nos deu a vitória. Eu sei que ali são os amalequitas, era um povo histórico e tudo mais, mas o que o Senhor fez por nós? Alguns aqui estavam nas garras de demônios. E aí eu aprendo com a mulher na casa de Simão, o que eu já falei para vocês, e Jesus diz assim: quem muito fez, muito foi perdoado, muito ama. Aquele que sabe que era um miserável pecador vai dar mais valor para os feitos maravilhosos do Senhor. Agora a gente se acha mais ou menos. Não, eu não era tão pecador assim. Eu não era tão cruel assim. Eu era só um pecador nível, easy. Lembrando do videogame agora. Outros vão dizer: eu era hard. E esse que era hard vai saber de onde o Senhor me tirou. E até aqueles que acham que não eram tão pecadores assim, se começarem a refletir do que Jesus fez e de onde Jesus te tirou, o que estava no seu interior, você vai começar a dizer: venham cantar ao Senhor por causa dos seus feitos maravilhosos. Eu sei que alguns só serão tocados aqui quando Deus começar a fazer lembrar daquilo que fizeram no privado. E daquilo que, se Deus olhasse, ele olhou, ele teria a maior vergonha do mundo. Os seus pensamentos mais escondidos, que nem o demônio consegue encontrá-los. Porque o demônio não lê esses pensamentos. Ele é esperto, ele lê as suas atitudes e ele imagina o que você está pensando. Mas saber o que se passa na alma, no mais profundo da mente humana, Deus viu. E ele te tirou disso daí. Ele te perdoou, ele te deu uma nova roupa, para você fazer o que agora? Cantá-lo. Um outro ponto importante: Deus não é só louvado por causa do Evangelho, tá? Para a gente isso faz muito sentido, o Evangelho que me salvou. Então eu louvo a Deus pelo Evangelho. Mas ele não é só louvado pelo Evangelho. Os estudiosos chamam a atenção para um ponto: os anjos também estão adorando a Deus, e com alegria. E qual é o motivo da canção dos anjos se eles não pecaram? Porque os anjos não tiveram o pecado perdoado. A gente vem aqui porque a gente teve o pecado perdoado.
E aí a gente adora o nosso Senhor de todo o coração, porque Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos deu um novo nome, Ele nos deu uma nova veste. E Ele vai restaurar o nosso corpo, vai nos dar um corpo glorificado. Ele vai tirar as marcas dos demônios do nosso corpo. Seja um demônio homem, um demônio mulher, um demônio espírito, seja o que for. Ele vai tirar essas marcas do nosso corpo na glorificação. Mas e os anjos? Eles não pecam. Os que caíram, caíram. Eu estou falando de Gabriel. Eu estou falando de Miguel. Miguel louva a Deus. Gabriel louva a Deus. Eu estou falando de serafins. A Bíblia diz que eles cantam ao nome do Senhor. E não é pelo motivo do evangelho. Por que eles cantam ao Senhor? E aqui eu quero trazer para vocês um outro ponto, que também deve mexer com a gente. Eles louvam a Deus mesmo sem ter sido perdoados, porque eles não caíram. Eles louvam pela dignidade do Criador. Eles louvam ao Senhor porque eles olham e dizem assim: isso que é coisa suprema. Eles olham para o Senhor e dizem assim: Ele é o meu Criador. Gabriel olha e diz assim: é o meu Criador. Olha quem está ali, Ele é sublime, Ele é supremo. Eles louvam a Deus porque Deus é digno em si mesmo de toda adoração. Agora, conhecendo mais a Deus, eu o louvo pelo Evangelho, eu o louvo pela salvação, e eu também o louvo porque eu sei que Ele me formou, criou a minha alma, me deu uma inteligência, me deu a mente, e eu já sou fera demais. Eu sou imagem e semelhança de Deus junto com você. Nós somos feras. A nossa mente não é a mente de um macaco, a nossa mente não é a mente de um rato. A gente é fera demais. Ao mesmo tempo que a gente caiu, a gente é a imagem e semelhança de Deus. Aí a gente olha para isso aqui. Eu olho para isso aqui. Eu olho no espelho, no fundo dos meus olhos. Eu digo: como que eu respiro? Como que eu penso? Como que eu falo? E a inteligência que todos nós temos aqui. Aí eu olho para as mãos e eu digo: meu Deus, que é isso? Que ferramenta é essa? Que ao mesmo tempo parece uma coisa sublime, mas pode ter um piripaque do nada. A gente convive com essa tensão. E eu digo: meu Deus, eu estou assombrado com isso. Aí eu lembro dos pregadores que diziam: há mais da imagem de Deus num ponto de ônibus do que em todo o universo. Os homens são imagem e semelhança de Deus. Aí eu olho para isso, eu olho para os meus irmãos aqui. Eles falam. Eu sei que tem defeito, tem uns que são mudos, não falam, tem uns que são surdos, não falam. Isso é coisa do pecado, e não é que ele pecou, a gente caiu, a gente tem defeitos. Mas via de regra, todos veem, todos falam, todos se movem, todos pensam. Aí eu olho para você e digo: olha, ele canta, ela canta, ele se move, e não é um robô do Elon Musk. Olha só. Que coisa maravilhosa! Que dirá o Criador? Imagine como Ele é, como Ele deve ser, aquele que habita em luz inacessível, como Ele é. Ele precisa ser louvado pelo que Ele é. Porque a igreja está cantando e está ficando cada vez melhor. Mas a gente não pode adorar o louvor. Louvar por louvar. A gente não pode. O alvo do nosso louvor é Deus. Então ele tem que ficar cada vez mais belo para mim e cada vez mais belo para você. Cave. Vai cavando para conhecer mais esse Deus sublime. Se a gente é capaz de olhar para um ser humano e dizer: caramba, que gênio. Olha como ele coloca os pontos, ele escreve. Olha isso, o outro, ele não só escreve, ele publicou um livro. A nossa Bíblia está escrita em hebraico, aramaico e grego. Tem gente que traduziu o aramaico, que é um trechinho pequeno. Traduziu o hebraico, traduziu o grego. Não foi um anjo, foi um homem. Ele olhou aquelas línguas, ele estudou aquelas línguas e ele traduziu Bíblia. Isso é coisa de homem fazendo. De onde vem isso? Aí eu quero levar vocês agora. É o rapto da mente para o Criador. Raptar a sua mente. Imagine como Deus é grande. Imagine como Ele é grande.
Quando eu preguei no Salmo em que diz que nuvens negras estão em volta do Senhor, e eu disse para vocês, nem tudo que é trevoso é do maligno. É porque quando Deus se revela, tem escuridão nele também. A gente não consegue captar tudo, então tem algo que ele esconde quando se revela. É um paradoxo. Ele se revela se escondendo. E aí, João vem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. E aí a gente tem esse encontro com o Cristo. O Cristo encarnado. O Cristo que nós veremos na glória. A gente olha para o passado, vê a dignidade de Deus, vê os feitos dele, e agora a igreja olha para o futuro. E ela adora pelas coisas do futuro. A nossa vida não se resume ao agora. A nossa vida tem muito a ver com aquilo que está por vir. Nós veremos a face de Deus na face de Cristo. E aí eu duvido naquele dia você fala para mim, eu sou muito tímido, Jesus está aqui, eu não consigo nem sorrir. Eu não acredito nisso. Você vai se alegrar. Do seu jeitinho, mas você vai se alegrar. E eu ainda duvido, hein? Eu ainda duvido. Eu acho que você só não vai sambar, porque samba é pecado? Ponto de interrogação. Se você fala, eu demonstro alegria sambando. Eu não acredito que vai ter samba. Não. Mas você vai reagir. Cantem ao Senhor. Uma outra palavra sobre isso. Ah, meu Deus do céu. Existe aquilo que eu chamo de a crítica absurda. O que é a crítica absurda? A gente prega, toca na ferida, e no caso aqui eu estou tocando na ferida dos que são como eu. Como eu disse, eu sou introspectivo. Eu sou introspectivo. Para eu começar a pregar, não precisava nem se levantar o inferno já estava em mim. Tímido. Eu lembro quando eu fui chamado a primeira vez, pego de surpresa numa igreja que por que fez aquilo? Imagine você tímido agora, não sabe nem falar, e eu digo assim, vem cá você dar uma saudação para a amada igreja. Eu não sabia nem abrir João. Eu não sabia nem onde estava Mateus. Eu ia abrir o quê? Falei, eu vou abrir. Onde cair, caiu. Eu não lembro, eu acho que eu pedi para o irmão do lado, abre João aí, lá que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Acha esse texto para mim. Alguém achou o texto, eu fui tremendo, joelho tremendo, mas eu aprendi a não ser covarde. E eu sei que se tu não vai... É um pouco de covardia? Mas não sei mais explicar. Eu fui tremendo e chegou lá, eu li João 3,16, eu digo, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, era uma igreja pentecostal, o povo, oh, glória, amém, amém. Se eu soubesse que era assim, eu já tinha chegado e dito assim, Jesus vai te dar a vitória agora, dá glória, dá glória, dá glória, e o povo já ia vir já comigo. Mas tímido. Aí eu falei, eu não acredito que estão fazendo isso comigo, meu Deus, eu não quero que ninguém me veja na igreja. Eu não quero bater palma, eu não quero cantar, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar invisível na igreja. E... eu não vou falar. O abençoado me chama. O abençoado me chama. Da onde ele tirou que eu sei falar? Eu fiquei indignado. Aí, para completar, quando acabou o culto, veio um irmão mais velho, um obreiro da igreja, e falou assim, que palavra, que saudação que tu deu. Eu falei, cara, a maior vergonha da minha vida, a minha vontade era nunca mais pisar. E aí, como? Imagine eu, tímido, introspectivo, como os esforços que eu tive que fazer para passar a pregar, meu Deus do céu. Imagine os esforços que eu tive que fazer. Então, essas pregações, elas cutucam, obviamente, os mais tímidos, os mais introspectivos. Mesmo estando claro no Salmo, da palavra de convocação, dos imperativos, de louvar a Deus, de que não é possível você lembrar do tão grande amor de Deus e não ter expressão. Ele fala assim, não, para de tocar isso em mim, não mexe isso, não mexe, me deixa como eu estou. Essas coisas precisam mudar. E aí vem a crítica absurda. Quais são as críticas absurdas? O que adianta? O que adianta? Está ensinando a levantar, cantar mais alto na igreja,
se alegrar na igreja se não tem vida de oração? Isso eu chamo de crítica absurda. Como sabe que não tem vida de oração? Como sabe? Irmãos, essa crítica eu posso fazer em tudo, entendeu, Isaías? Vamos supor que o irmão Vinícius esteja pregando sobre oração. O que adianta orar e ser um hipócrita? Olha só, é crítica absurda. Mas como eu sei que ele é hipócrita? Aí eu vou e começo a pregar sobre santidade. O que adianta pregar sobre santidade se não tem humildade? É a crítica absurda. Porque é uma crítica que sempre é possível fazer. É óbvio. O que adianta cantar e não ter uma vida com Deus em casa? Isso é óbvio. E o que adianta orar e não ser humilde com os irmãos também? É óbvio. É óbvio. O que adianta estar aqui pregando e não ser crente lá fora? Irmãos, isso é o óbvio. Essa é a crítica absurda. E ela é possível desde que seja feita por uma pessoa que realmente ande com Deus, tá? Às vezes as pessoas têm a crise de João Batista. Acha que sempre ela é o João Batista. Quando João disse que Herodes estava em pecado, João não estava não, tá? Quando João chamava o povo para arrependimento, é porque ele era um homem arrependido. Ele combatia aquele sistema religioso, mas ele não imitava os fariseus. E ele estava condenando um povo maligno. Irmão, os fariseus naquela época foram chamados de filhos do diabo por Jesus Cristo. Será que toda uma igreja é farisaica? É hipócrita? A gente tem que tomar cuidado com as críticas absurdas. É ouvir o texto e dizer, meu Deus, Deus está mandando eu passar a louvar com alegria. É assim que a gente tem que analisar, com humildade, o que vem do púlpito da nossa igreja. Assim, não é o pastor, é o texto. Olha o verso 4. Aclamem o Senhor. O que é aclamar? As pessoas não sabem. O que é aclamar? O Bruce Waltz que diz, aclamar é entrar na presença do Senhor, até mesmo com gritos de alegria. Aclamem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria. Sou eu que estou inventando? Louve o Senhor com cânticos de alegria. Os salmos aqui estão norteando a adoração da igreja. Então você que é tímido como eu, se esforça, porque eu tive que me esforçar para hoje estar num púlpito. Eu, quando estou louvando a Deus no momento do louvor, eu não estou nem aí para quem está atrás de mim, quem está na minha frente. Eu já passei dessa fase. Eu já passei disso. Se eu não tiver com alegria, eu começo a rastrear e eu sei qual é o motivo. Eu sei quais são os ladrões da minha alegria. Você sabe quais são os ladrões da sua alegria? Você sabe? Mapeie, meu Deus, faça um mapa na tua mente. Mapeie, assim, o que tem roubado a minha alegria? Por que eu não canto mais com alegria? De repente você não vai louvar igual a irmã Leci, que fica assim. É a alegria dela, que ninguém julgue, porque às vezes eu também fico. Mas você vai louvar a Deus com alegria e isso vai se manifestar de alguma maneira. Olha para o texto assim, como o texto pode vencer a minha personalidade? Como o texto pode vencer a minha personalidade? E a partir de hoje, eu vou começar a mapear quais são os ladrões da minha alegria. Talvez o ladrão da sua alegria seja a dívida. E o que você tem que fazer? Pague a dívida. Comece. Um passo de cada vez. Paga a primeira parcela, paga a segunda parcela. Isso já vai te dar uma baita alegria. Um compromisso em pagar a dívida já vai te dar uma baita alegria. Uma outra coisa que pode ser um ladrão da sua alegria: problemas familiares. Resolva os problemas familiares. Gente, problema se resolve, tá? Problema se resolve. De repente, o motivo de que você não consegue ser tão alegre no culto, até mesmo da sua maneira, tá? Como eu disse, você não vai fazer igual a mim, ou como a Alessi, ou como os outros irmãos aqui. Tem irmão que levanta a mão até aqui, tem irmão que levanta a mão até aqui. A briga não é essa. E eu não estou aqui para regular a adoração de ninguém, não. Não estou aqui para regular. Eu estou aqui para deixar o texto falar com toda a igreja. Vocês estão comigo, amém? Deixar o texto fluir. Às vezes tem gente que nunca vem com alegria, sabe por quê? Já está há 3 anos com a vitamina D baixa. O corpo e a alma estão ligados, tá? Ah, Deus só se preocupa com a alma. Irmãos,
O corpo é do diabo? Assim, Deus fez a alma, o diabo fez o corpo, né? Óbvio que não. As vitaminas que a gente tem vieram de Deus. Então tem gente que não tem força, é por causa de coisas químicas. Conserta isso. Vamos mapear e procurar os ladrões da nossa alegria, porque o texto é claro: louvem-no com cânticos de alegria. E tem mais, ao som de música. Salmos são louvores, irmãos. O louvor não é uma coisa mais ou menos do culto, não. O louvor é uma coisa seríssima no culto. Seríssima no culto. O louvor é uma coisa linda no culto. Então o salmista está dizendo: cante com alegria e ao som de música. Os instrumentos, isso tudo veio de Deus. Que isso esteja acontecendo na igreja. E aí eu tenho uma palavra para os músicos. Instrumentos em cânticos de celebração é uma coisa. Os instrumentos em cânticos que não são cânticos mais vibrantes, porque nem todo salmo vai ser assim. E aí seria um estudo mais minucioso dos outros textos do salmo. Volume mais baixo. Regule um músico, o outro. Hoje o teclado ficou mais alto, o baixo. Deus quer excelência na nossa música. Deus quer excelência. Vamos aprender a colocar tudo no mesmo volume. Não vamos atrapalhar os irmãos cantando. Então isso é um compromisso dos músicos. Trazer alegria para a igreja? Tem que trazer. Os músicos serão responsáveis por isso. Eles vão trazer a alegria da igreja. Eles vão cantar cânticos mais de celebração, mais de alegria. Porém, tudo regulado, tudo sendo feito de forma linda e quase que perfeita. E aí toda a igreja será trazida junto para essa adoração. Olha o verso 5. Ofereçam música ao Senhor com harpa. Olha os instrumentos aparecendo. Não é só a capela, não. Tem instrumento. Olha a harpa aparecendo. Com a harpa e ao som de canções. Com cornetas. Em Israel tinha corneta. E ao som da trombeta. E a gente repara, quando Joás foi coroado rei, ele mandou tocarem trombetas para ele. Quando se tem trombetas, um pouco mais de barulho, é porque tem um rei presente, tá? Essa é a teologia da música do Antigo Testamento. Ou quando a arca está chegando, ou quando não tem um rei presente, e aí as trombetas são usadas. A trombeta deixa tudo mais alto. A trombeta eleva, porque a música também faz a gente adorar com o corpo e com as expressões. É isso que eu tenho ensinado a vocês. Trombeta, Israel, exulte diante do Senhor o rei. Tem um rei presente? Eu gosto muito daquele desenho do Aladim. E vocês sabem que o Aladim era um picareta, né? Ele veio como príncipe. Vocês lembram da cena? Ele em cima do elefante? E aí toda aquela cidade cantando. A música fica até na cabeça, né? A música fica na cabeça. Começa aquele som. Tum, tum, né? Chegou o príncipe ali, e vem, e todo mundo cantando, vibrando, porque tinha um príncipe chegando. Os nossos louvores, quando usam esses instrumentos, precisa ser para o louvor e a glória do rei que está presente na igreja. Reparem que um grande estudioso, um grande exegeta, chamado Derek Kidner, olha o que ele diz. Os instrumentos estão entre aqueles que regularmente animavam o culto no templo, harpa, trombeta, ou anunciava alguma ocasião grandiosa. Buzinas proclamavam os eventos, tais como o ano do jubileu ou a ascensão de um rei. O Kidney é muito bom. Esses instrumentos e os instrumentistas serviam para quê? Animar o povo. A música tem esse poder. Logo, músicas que animam o povo são bem-vindas nas igrejas. A gente tem que tomar cuidado para que os nossos temperamentos não venham modificar aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Porque tem gente que diz assim, eu gosto do louvor daquela outra igreja. Aí eu vou ver o louvor da outra igreja. É um órgão, um violão, o tempo todo. Eu olho para a cruz. Bonito.
Aí depois vem para outra, mais uma música. Meu Deus, tudo melancólico. Tem algum temperamento dominando a igreja? Tem algum... Às vezes, já viu as pessoas minimalistas? Você vai em festa, às vezes, de 1 ano da criança, tem só o bolo, 3 bolas. Mas é o gosto, tem a ver com o temperamento da pessoa. Os temperamentos não podem reger o culto. Tem gente que vai preferir o violão e a voz. Tem gente que nem gosta tanto do violão, prefere o teclado. É o teclado e a voz. Só que se tem um rei presente, os músicos precisam animar a igreja. E não é deixar ensurdecedor, não. Senão atrapalha toda a igreja. Tem que ter uma dinâmica. Mas uma dinâmica com ordem. Para que os louvores ao rei sejam ouvidos e escutados. Há, portanto, 2 níveis do cenário. Um é o dia do poder de Deus na sua vinda. O outro, a antecipação desta vinda. Isso é muito importante. Em cada ato de culto, os salmos que agora cantamos são um ensaio. E a presença de Deus entre os seus adoradores é um prelúdio da sua vinda para o mundo inteiro. Derek Kidner. O que ele está querendo dizer? Quando a gente toca essas músicas de celebração que são próprias para um rei, Jesus é rei. Mas a gente tem músicas para o Espírito Santo, tem música para o Deus Pai, tem música... A Trindade é o nosso Deus. Mas Jesus é o rei. O Kidner diz o seguinte: essas músicas com buzinas, um pouco mais alto, que servem para animar um povo, nos lembra que estamos num grande ensaio. E isso é um ponto importante. Isso faz sentido para mim. A gente colocar que quando a gente vem na igreja é um ensaio do que está por vir também é uma coisa maravilhosa. O rei está aqui, mas haverá um dia que ele estará de forma consumada. E quando eu ensaio, o povo que fez a cantata aqui, ensaiou muito. O povo ensaiou para aquela cantata. E chegou o dia da a cantata foi linda. Veio uma chuva, estragou a cantata, se lembra? A gente ficou tudo triste na igreja. Um culto com meia dúzia de gente por causa da chuva que caiu. E aí eu cancelei a cantata. Falei, vai ser no outro domingo. Falei, Senhor, não chove, não deixa chover no outro domingo, não. Aí quando veio a cantata, uma coisa linda. Vocês estavam aqui na cantata, não é? Uma coisa linda. Tudo muito bem ensaiado. E quando chegou o dia, aí que eles mandaram ver. As roupas já não são as mesmas do ensaio. Vieram tudo de calça marrom, camisetinha branca, a música própria para o dia. Mas para chegar esse dia, tiveram os ensaios. O nosso culto aqui é para o rei. A gente já está adorando a ele nesse momento. E ao mesmo tempo é um ensaio para o dia que nós encontraremos ele. Por isso, vigia a tua cara no culto. Vigia a forma como você vem para o culto. Porque o ensaio não é para mim, é para o Rei da Glória. Ele vai chegar e como você se apresentará. Não, eu nunca louvei na igreja. Eu sou assim mesmo. Eu sou militar. Então canta o hino nacional. Canta só isso na tua vida. Eu sou militar, eu fico assim na igreja. Tudo bem, a gente respeita. Mas o que esse salmo tem a ver com a tua vida? Cante com alegria. Agora, tu está encrencado. Sim ou não? Tu está encrencado. Está o louvor acontecendo e está o fulano olhando para o teto. Um culto pode ser o ladrão da tua alegria, que eu já disse para combater. 2 cultos pode ser o ladrão da alegria. O ano todo, esse ladrão já tem um amigo já. Ele não está mais roubando, não. Os 2 compartilham da mesma coisa agora. 2 anos do mesmo jeito. Não consegue abrir a boca para cantar um hino. Quantas vezes levantou a mão na igreja? Nunca. A timidez está roubando a alegria. Comece a dar passos de coragem. Dá passos de coragem. Faz assim num culto, ó. Assim, ó. E já abaixa. E lembrando, eu estou respeitando o temperamento, eu juro, eu não estou sendo fiscal. O meu ponto é, não se analisa a Bíblia de forma sociológica. Porque sociologicamente o quê? É Bíblia.
É Bíblia. Isso aqui é uma análise teológica. Não, porque com o estudo das tradições, o povo nórdico se comporta de um jeito. Meu Deus do céu, eu sei. O africano vai saltar. Eu sei, meu Deus do céu. Eu sei. A minha análise não é sociológica. A minha análise não é antropológica. Repare, a minha análise é teológica. O que o texto que nos convoca a louvar com alegria tem a ver com a sua vida e com a forma como você vem ao culto. Como a sua visão do rei, que está aqui hoje e está por vir de forma física, como você lida com isso? Como você tem se preparado para encontrar esse rei, que vai ser um dia de grande festa, se tu nunca festejou? E aí foi um ponto que eu trouxe, talvez no primeiro ou no segundo sermão. Tinha membro da igreja no show do Projeto Sola pulando. Fala uma música de alegria do Projeto Sola. Eu esqueci de verdade. Uma de alegria do Projeto Sola. Como é que é mesmo? Eu esqueci. Isso. Jesus Cristo. Aí o membro da igreja lá assim, ó. Infeliz. Então não é tímido não, né? É implicância com a nossa igreja então, né? Ou tá com vergonha de mim, ou tá com vergonha de outro irmão, mas eu vou no show do Projeto Sola contigo então. Aí eu quero ver. Aí tu vai ficar assim lá. Não, que o pastor tá aqui, não pode. Aí a Rede Cadeu tá lá. Jesus Cristo. E eu sou tímido. Mas porque quando diz Jesus Cristo, Rei dos Reis, isso move em mim alguma coisa aqui, ó. Caramba, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, retornou. Olha só que linda mensagem. Graça e paz do Rei. Aí eu vou escutando aquilo, aí o meu corpo fica assim. Ai. Não tem como, porque requer uma expressão, irmãos. Requer, eu não tenho o que fazer, requer uma expressão. Agora, o irmão que tem crédito comigo é o que está no show do Projeto Sola e está assim. Muito bom o Projeto Sola. Aí eu entendo, aí tem um problema seríssimo. Deve ter 3 ladrões com ele. Tá roubando a alegria, tá dando dívida, tá com problema em casa, cheio de ladrão. Aí vamos ajudar o irmão. Porque nem no show do Projeto Sola ele levanta a mão. Agora o que a gente faz com cornetas, com trombeta? Aí vem, irmão, detesto trombeta, tá? É igual eu. Toda vez que eu ia na igreja e tinha um saxofonista, dava vontade de sair. Mas também ele queria o culto só para ele. Toda a música, solando junto. Cara, deixa a mulher cantar agora, cara. Vocês não sabem não, mas eu sou músico. Eu estudei música. Eu abandonei, eu estou aposentado. Mas me dá raiva o sax. Mas quando eu vi um profissional tocando, eu falei, então a culpa é do abençoado lá da igreja. Isso é o sax? Ele só entra nessas horas? Deixa eu estudar um pouco mais o trompete, o sax, que eu não toco. Estudei só de ouvir e saber o que é bom, o que é ruim. É porque o infeliz quer ficar o culto todo lá. E a mulher está cantando e o sax está atrapalhando. Aí eu já falo, acabou para mim, a adoração hoje já encerrou. É toda a honra e toda a glória para o saxofonista dessa igreja. Agora, quando eu comecei a ver um sax bem tocado, junto de um violino, com uma bateria que sabe a hora de levantar, a hora de abaixar, com um tecladista que sabe a hora de aumentar, a hora de abaixar, um ministério de louvor com uma divisão de voz boa, eu falei, é possível. É possível. Eles estão entendendo que o culto é para a glória do rei. Não é para mostrar que ele é o melhor saxofonista. Nunca, nunca, nunca louvores são para músico se aparecer. Nunca. E quando eu digo nunca, é nunca. Nunca, nunca, nunca. Um louvor da igreja é para músico se aparecer. Eu toco guitarra, mas eu detesto o solo de guitarra de 1 minuto no culto. Pode ser implicância minha. E o cara vai se entortar. Eu estou implicante. Eu sou implicante mesmo com guitarra. É o que eu toco. Mas eu sei que é possível fazer de uma forma em que o cara quer dar glória para Jesus e ele não quer se aparecer. E que a forma como ele toca, e eu vou usar um termo que vocês entendem, a unção que ele tem, já começa a mover a igreja para a adoração do rei. Então é possível. Tudo isso está em harmonia com Deus. Olha o verso 7. Ressoe o mar. Irmão, barulho do mar, você sabe que é baixo ou é alto? Ressoe o mar.
É porque o batista diz assim, Deus gosta de silêncio. Como é que tu sabe? Deus também gosta de barulho, mas é um barulho bem feito. Os músicos no templo eram profissionais. Vocês sabiam disso? Os músicos no templo eram profissionais. E aqui eu tenho uma palavra pastoral para a igreja. Quando uma igreja começa a se desenvolver, e ela começa a crescer e florescer, não é um inchaço, ela vai florescendo, alguns irmãos começam a ficar chateados. Por quê? O irmão que abriu o culto agora não abre mais. Agora quem abre o culto é um pastor. Chegou um pastor na igreja, antes não tinha, aí chegou o pastor. Aí o irmão que dava EBD, mais ou menos, não tem aquela aula? E tinha que ser ele mesmo. Não é? Ele dava aquela aula mais ou menos, aí chega um mestre na igreja. Quem tem que dar aula? Quem tem que dar aula? Vai, irmãos, falam, quem? O mestre. Quem levantou os mestres na igreja? Chama-se Espírito Santo. A Bíblia diz que ele levantou os mestres na igreja. E aí, ao invés de eu ficar chateado porque agora me tiraram e colocaram o mestre, eu tenho que dizer, nossa, graças a Deus chegou um mestre agora na igreja para eu poder aprender. Porque eu que ensinava porque não tinha ninguém. Agora chegou o mestre. O louvor é a mesma coisa. Eu cantava e a igreja começa a florescer, começam a vir profissionais. E aí os profissionais que vão cantar. Os profissionais que vão tocar. Então uma igreja amadurecida, ela é diferente de uma igreja imatura. Cada um vai estar fazendo a sua função nessa igreja. E é assim na música também. É assim na parte do louvor. Até na gente como corpo, evoluindo na nossa arte de cantar como igreja. Como igreja. Aí no verso 7, ressoe o mar e tudo que nele existe. O mundo e os seus habitantes batam palmas os rios. Palma aqui é com as mãos mesmo, diz o Bruce Waltke. É bater palma. Mas rio não bate palma. Não, mas faz barulho. Batam palmas os rios e juntos cantam de alegria os montes. E aí eu sei que tem irmãos que aprenderam de pastor lá atrás e quer trazer vício de pastor lá de trás para o agora. Eu aprendi que bater palma é pro mundo. Bater palma é para Madonna. Na igreja não se bate... Aí aprendeu coisa que não tem nada a ver com nada. Aí na igreja não bate palma. Aí quem está na liturgia da igreja assim, aplaudam ao Senhor. Aí o cara não aplaude. Eu acho errado eu bater palma na igreja. E ninguém te perguntou nada? Ah, então eu não bato. Tudo bem, mas a Bíblia manda bater. E agora? A Bíblia manda bater. Batam palmas os rios. E aí? A gente tem que tomar cuidado com essa hipocrisia de dizer, eu sou da Bíblia. Aí quando a Bíblia mexe com o teu temperamento, tu é contra ela. Eu sou da Bíblia. Aí quando a Bíblia diz, homens, levantem as mãos. Aí eu já não quero não. Se a gente é da Bíblia, a gente olha para a Bíblia e diz assim, esse texto tem que mexer comigo agora. Porque bater palma está no Salmo. Então a igreja pode bater palma. Agora eu só peço uma coisa. Em louvor, só batam palma quando o ministro de louvor pedir, tá? Porque aí fica o lado esquerdo batendo, no meu esquerdo batendo palma e o direito não bate. Porque o ministro de louvor não pediu. Espera ele pedir. Com palmas, aí tu bate. Se ele não mandou, não bate. Deixa ele reger, deixa ele convocar, tá entendendo? Aí o lado direito fica batendo, o lado esquerdo não fica. Aí fica uma coisa feia. Para Deus tem que ser lindo. Ou bate todo mundo ou não bate ninguém. Agora, acabou uma canção e a gente está lá com vontade de adorar a Deus, aí você pode aplaudir. Acabou a canção, aí todo mundo aplaude ao Senhor. Vocês sabiam que na igreja do John MacArthur, ele faleceu há pouco tempo, era um dos pastores de grande referência em pregação? Quando ele pregava e ele falava uma coisa que exaltava muito a Deus, toda a igreja aplaudia. Era comum na igreja dele. E aí eu sei que tem pastor que quando o povo aplaude assim, para de bater palma, senão eu vou embora. Mas o povo não está aplaudindo o pregador. É porque ele falou uma coisa tão sublime, que mexeu tanto com a igreja, que a igreja, como está participando do culto e não assistindo o culto, a igreja se manifestou com palmas, e palmas ao Senhor. E aí o pregador para de falar enquanto as palmas estão subindo à presença do Senhor. Aí quando as palmas acabam, ele continua pregando. Não há problema nisso, irmãos. Não há problema. Isso é até bom para encorajar o pregador, para ele ver que não está
Porque às vezes a gente está pregando, a gente não sabe se é para parar, se não é para parar. E aí quando você diz um amém, já encoraja. Essas expressões fazem parte do culto. Não tem problema, alguém falou algo muito sublime, você bate palma, a igreja bate palma, não tem problema com isso, não. Eu não tenho nenhum problema, isso é para a glória de Jesus. Ah, porque senão o pregador fica soberbo. É mais uma crítica absurda. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Ah, eu não vou te elogiar também nunca na tua vida, porque senão tu fica soberbo. Aí, olha como vale para tudo. E aí a gente perde a arte de elogio, e vai perdendo um monte de coisa. Se é para a glória de Jesus, é para dizer amém. Se a gente está dizendo algo muito importante sobre Deus e tocou a sua alma, pode reagir. Só não pode virar bagunça. Aquilo que John Stott diz, o culto é uma celebração, mas não é uma celebração irreverente, tem que ter reverência. Não pode virar bagunça. Um roda-roda, um pula-pula e cai a cadeira e empurra o irmão, não pode virar bagunça. Mas a gente está reagindo ao movimento pentecostal de forma antibíblica. Não, isso é coisa de pentecostal, batista não faz. Irmãos, a Bíblia manda fazer. E aí, quando eles vierem em nosso culto, vão dizer, caramba, eles não são batistas, não. São os batistas meio... Mas não é ser pentecostal, o ponto não é esse. O ponto é ser uma comunidade expressiva, que é sensível à voz do Senhor e que se manifesta quando a palavra do Senhor está sendo exaltada. Esse é o ponto. Não tenha vergonha de dar o seu aleluia, não. Aleluia está desde o Antigo Testamento até em Apocalipse. Aleluia! Louvado seja o Senhor, o que significa. Não há problema. No céu, em Apocalipse, o culto que está acontecendo, eles estão dizendo aleluia. Para terminar, batam palmas os rios, juntos cantem de alegria os montes, cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Aleluia. Que o juízo de Deus venha. A igreja não tem problema com isso. Quando o Salmo diz aqui que Deus conquistou a vitória com um braço forte, essa vitória para a gente é salvação. Para os ímpios foi juízo, tá? Para os ímpios foi juízo. O nosso Deus vem julgar o mundo. Isso é uma doutrina muito bem estabelecida. E eu quero que o reino de Deus venha. Eu quero que o reino de Deus avance. E eu quero que a justiça do Senhor se manifeste. Senão a gente nunca vai dizer Maranata. Para a igreja dizer Maranata, a igreja precisa ansiar a volta do Senhor. Mas o Senhor vem para julgar também. E Ele vem para julgar o mundo, os reis da terra. Ele vem para julgar rico e pobre. Ele vem para julgar. Mas para a igreja é a consumação da nossa redenção. Então a gente tem que dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Será um dia maravilhoso. O dia da volta do nosso Senhor. Maravilhoso. Mais uma vez, Derek Kidner. Nada de desanimado, nada de introvertido e nada de abatido é apropriado para o louvor a Deus. Eu tenho algumas aplicações. Primeiro ponto. Retornar o que eu disse. A alegria vai se expressar. Você seria um mentiroso em dizer que não. Você sabe que expressa. Você sabe que a alegria se expressa. É só alguém dizer para você, nossa, seu cabelo está lindo. Tu sorri. Mulheres. Homem não, mas mulheres. Não é? Tu sorri. Um homem vem do nada, ó, cara, tá com uma dívida de R$800, né? Toma 1.500 para tu pagar a tua dívida. Não vem uma coisa boa? Vem ou não vem? Tá andando na rua, opa, R$500. Olhou, não é de ninguém, não caiu. Deus botou. Não é assim que a gente pensa? Aí o que tu diz? Aleluia. Glória a Deus. Aí na igreja não dá um aleluia, não dá um glória a Deus, não bate uma palma. Você seria um mentiroso. Aí onde a gente pega na mentira? Pega um melancólico, um introvertido, e pega alguém já muito alegre, extrovertido. Pede os dois para colocarem o dedo na tomada. Os dois. Descalço. Os dois. Porque o tímido diz, eu não reajo nada. Vai lá, os dois. O extrovertido vai dizer assim, uau! Com choque. O tímido e introvertido vai botar o dedo na tomada.
Se ele não reagir, a gente deixa ele na igreja como ele está. Vai ficar lá, tá vendo como eu sou? Eu sinto a coisa, mas não tem expressão. Eu sou sem expressão mesmo aqui, ó. Agora, se botar ele, falar, tímido. A alegria é mais poderosa do que um choque. A alegria é uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode sentir. E se for a alegria do Senhor, como está no Salmo, torna a mim a alegria da tua salvação, aquela certeza da salvação que o Espírito Santo coloca em você, você virá para a igreja cantando no caminho. Você virá andando, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, e vai vir. O que houve? Botou o dedo na tomada da alegria e desmanchou todo o teu argumento de temperamento melancólico, de não sei o que lá. Porque se o choque causa expressão, a alegria ainda mais. Venham para o culto mais dispostos. Venham para o culto mais dispostos, porque estamos ensaiando para a presença do Rei. E o ensaio não é qualquer coisa, o ensaio é uma coisa grande para um dia magnífico. O ensaio é uma coisa grande para o dia magnífico. Termino. Tem animação no culto. Seu temperamento não pode ditar as regras do culto. Amém. Seu temperamento não pode ditar as regras. Seja humilde. A Bíblia dita as regras. Se pode trombeta, pode trombeta. Tá bom? Salmo 150. Tamborins, instrumento de percussão. Símbolo é um instrumento de percussão. Tinha percussão em Israel. Seu temperamento não pode reger a igreja. A Bíblia vai reger a igreja. Porque nunca expressar alegria no culto, como um ensaio do dia da vinda do Senhor. Se no ensaio do dia da vinda do Senhor você vai expressar. Porque nunca expressar alegria se no dia do Senhor você vai expressar. Comece expressando, tá, irmãos? Vim bem de forma tímida, mas comece. Começa expressando. Já muda o semblante. Pense no que está sendo cantado. Pense na teologia por trás da música e deixa isso mover a sua alma. Mover a sua alma. Você vai começar a contar os dias para chegar o domingo. O domingo é um dia de alegria para mim, tá? Eu não venho com um fardo pesado. Meu Deus, sou pastor, domingo, tem que... Não. Eu venho feliz domingo. Porque eu sei que eu vou rever vocês, eu vou rever irmãos queridos, e nós estaremos juntos adorando o Senhor. Que a gente melhore cada dia mais para que o nosso culto seja um culto mais belo para o nosso Deus. Lembrando, não é o culto pelo culto, é o culto para a honra e glória do nosso Deus. Você pode dar um amém? Amém.